Olá, bom dia, tudo bem? Estamos iniciando hoje aqui mais um capítulo da nossa série Plano Eterno. Meus queridos, e hoje vamos trazer esclarecimento o que realmente é uma programação primária e uma programação secundária. A raça humana, depois da queda, ficou limitado a uma segunda programação. A programação primária é a programação pela qual Deus programou e projetou o homem, com a sua habilidade e a sua capacidade para exercer o seu propósito nessa terra, que é de governar e dominar sobre todas as coisas. Mas nós vemos no percurso dessa série que o homem pecou e destituído foi da glória de Deus. Essa destituição é o que regrediu as faculdades do homem. Essa destituição é o que desabilitou o espírito do homem, que se desconectou da fonte que é Deus. E o espírito do homem, que é semelhante a Deus e que foi soprado por Deus no homem, este é o que porta a programação primária. Este é o que porta o poder de governo. Esse é que porta múltiplas habilidades e capacidade para exercer o seu governo, que é de governar sobre toda a terra e de sujeitar a terra. E isso foi o que regrediu o homem, colocou o homem numa posição de reiniciar todo o seu aprendizado de vida. E é o que colocou as faculdades do homem limitada ao saber, que é adquirir informação, que é o conhecer, que é visionar, enxergar algo ou alguma informação que já lhe foi dada, para que ele possa então ter experiências com o que se viu ou com o que se ouviu. Após as experiências, ele adquirir entendimento e entrar em estado de consciência, conhecimento e ciência. E só então acessar a convicção. A convicção é a firme certeza de qual é o resultado daquela ação. É por isso que a fé é a firme certeza, é a convicção das coisas que não se vê. Por que estamos abordando e trazendo clareza para que você entenda esse assunto? Essa programação secundária pela qual o homem ficou limitado a saber, após a queda e o homem ser destituído da glória de Deus, ela passou a ser instalada e programada nas faculdades da raça humana pelo próprio homem. Não foi mais por Deus. O pecado destituiu, desconectou o homem de Deus e afastou o homem de Deus. E isso o homem passou a ser programado pelas figuras paternais que vivem em torno dele no percurso da sua vida. Inicia-se com os pais e vai passando para professores. A sua pátria vai programar os usos e costumes da sua pátria e vai passando por presidentes, prefeitos, pastores, padres, vai passando para, como se diz, patrões. Essas pessoas são as que, conforme você vai passando no percurso da sua vida graduativamente por elas vai programando e instalando uma programação secundária. O que é uma programação secundária? É a segunda programação secular e diária, de acordo com o século que você vive e o cotidiano pela qual você vai percorrendo a sua vida. E isso vem instalando essa programação pela qual não nos traz clareza e a qual essas pessoas que vêm com essas programações seculares e diárias para os que estão à sua volta, para as crianças que estão crescendo, para as pessoas que estão à sua volta, essas pessoas dificilmente têm clareza de qual é o seu real propósito, o plano original de Deus e o propósito pela qual estamos aqui na Terra. E vamos vivendo no percurso da nossa vida e pouco entendemos e compreendemos o plano original e eterno de Deus para com a raça humana e para com toda a criação. Jesus, quando chegou na terra dos viventes, anunciou a chegada do reino dos céus. E a palavra que ele falou: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. E é ele conduzindo e levando o espírito do homem a se reconectar com o seu propósito original pela qual Deus criou. Deus criou o homem para governar e acessar e dominar nas três esferas que rege toda a criação. Quando passamos a dizer sobre ciência, sobre metafísica, pouco temos clareza e entendimento e a nossa mente ignora até mesmo a informação, porque não dominamos o assunto. Mas o que é realmente o metafísico? A palavra meta é uma palavra grega, meta, além, físico, além da matéria, além da existência.
O que é que está além da existência? As três esferas que regem, que traz todas as coisas à existência, são o físico, que é a matéria, a química, que é líquido, e o abstrato, que é a existência não visível e não palpável, como o ar que nós respiramos, o áudio, como a energia que transita, como que todas essas coisas que foram criadas por Deus é o que sustenta e rege toda a criação. E essas esferas são esferas que a gente tem pouco entendimento e conhecimento, mas a esfera que o reino de Deus atua e o reino dos céus também atua é a esfera abstrata. Ela não é visível nem palpável. É por isso que Jesus Cristo vai dizer assim, ó: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma palavra no afirmativo e numa interlocução no verbo presente. Deles é o reino do céu. Não há de ser, não há de vir ou há de será. É. Há 2000 anos Deus afirmou que o reino dos céus é dos pobres de espírito. E o que realmente é um pobre de espírito? A pobreza de espírito, a palavra pobreza quer dizer improdutividade. Bem-aventurados os espíritos improdutivos, porque deles é o reino do céu. Independente do homem não produzir, não ter visibilidade dessa esfera abstrata, da dimensão e da proporção desse reino, mas apesar que o que Jesus Cristo fala para que nós possamos crer. Quando ele fala arrependei-vos e convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, na palavra original mudem de mente, metanoia, mudança de mente, mudem de programação, saia da programação secundária e retorne à sua programação primária, que foi a pela qual Deus te projetou e te colocou nessa terra, para você reinar, para você viver interligado, conectado com Deus, que é Espírito, e com o reino de Deus, que é o que rege, domina e reina sobre toda a criação e sobre todo o reino dos céus. E qual é mesmo a dimensão do reino dos céus? Meus queridos, o apóstolo Paulo vai nos dizer que ele foi até ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que não convinha até mesmo ele dizer ao homem. Mas o que realmente é os céus? O reino é dos céus, não é do céu, é plural. D-O-S, S-E-U-S, céus, plural. E o que é realmente a dimensão desse reino dos céus? Queridos, primeiro céu, terra dos viventes. Segundo céu, o reino que está em treva, onde habita principados e potestades que estão nas regiões celestiais, que é o que Paulo nos diz, que nossa luta é guerrear, não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Terceiro céu, reino de Deus, supremacia, reino de Deus, criador do reino do céu e que reina e rege as três esferas. Ele é supremacia nessas três esferas. É por isso que Jesus ele veio e anunciou a chegada do reino dos céus. O homem retornando a ter poder e governo e conexão com essas três esferas e com o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer no capítulo 12, no versículo 28, que se ele, pelo dedo de Deus, expulsa Satanás, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Sempre no Evangelho de Mateus ele vai pronunciar o reino do céu, as suas parábolas são reino dos céus. Mas para que se chegue o reino de Deus, esse tem que ser convidado, esse tem que ser invocado e o coração do homem tem que se abrir e aceitar a Jesus como Salvador e crer na supremacia do reino de Deus para que ela se manifeste e exerça o seu governo e o seu reinado a favor da raça humana e a favor da criação. Porque esse reino é um reino que só se manifesta e só age de forma convidativa. É por isso que Jesus Cristo fala que venha o teu reino, que se cumpra a tua vontade, assim na terra como no céu. E manda que convidemos o reino de Deus. O reino que está em trevas, do maligno, esse ele veio para matar, roubar e destruir, que é o ladrão. Esse é o usurpador, ele chega e se infiltra de formas que, sem precisar ser convidado. Mas o reino de Deus é só se você for convidado.
E esse é o intuito dessa série, trazer clareza para o seu espírito e transferir uma visão de reino e uma mentalidade de governo, para que você entenda e compreenda o evangelho do reino. Que Deus vos abençoe e um ótimo fim de semana.